Shalom, queridos, graça e paz, boa noite. Para mim é um imenso prazer, meu nome é Anderson Souza. Eu gostaria de compartilhar uma palavra de Deus para a sua vida, família e ministério, para este canal. Amém? Gostaria de pedir a você que abra a sua Bíblia no livro de Jó, capítulo 1. Nós lemos os versículos de 1 a 22, de 1 ao 22. Amém? Diz assim, capítulo 1, versículo 1 de Jó. Na terra de Uz vivia um homem chamado Jó. Era homem íntegro e justo, temia a Deus e evitava fazer o mal. Tinha ele 7 filhos e 3 filhas, e possuía 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de boi e 500 jumentos, e tinha muita gente ao seu serviço. Era um homem mais rico de todo o Oriente. Seus filhos costumavam dar banquetes em casa, um de cada vez, e convidavam suas 3 irmãs para comerem e beberem com eles. Terminando um período de banquete, Jó mandava chamá-los e fazia com que se purificassem de madrugada. Ele oferecia um holocausto em favor de cada um deles, pois pensava, talvez os meus filhos tenham lá no íntimo pecado e amaldiçoado a Deus. Essa era a prática constante de Jó. Certo dia, os anjos vieram apresentar-se ao Senhor e Satanás também veio com eles. O Senhor disse a Satanás, de onde veio? E Satanás logo respondeu, de perambular pela terra e andar por ela. Disse então o Senhor a Satanás, reparou meu servo Jó? Não há ninguém na terra como ele. Ele é irrepreensível, íntegro, homem que teme a Deus e evita fazer o mal. Será que Jó tem razões para temer a Deus? Respondeu Satanás. Acaso não puseste uma cerca em volta dele, da família dele e de tudo que ele possui? Tu mesmo tens abençoado tudo que ele faz, de modo que os seus rebanhos estão espalhados por toda a terra. Mas estende a tua mão e fere tudo que ele tem, e com certeza ele te amaldiçoará na tua face. O Senhor disse a Satanás, pois bem, tudo que ele possui está nas suas mãos, apenas não toque nele. Então Satanás saiu da presença do Senhor. Certo dia, quando os filhos e as filhas de Jó estavam no banquete, comendo e bebendo vinho na casa do irmão mais velho, um mensageiro veio dizer a Jó, os bois estavam arando, os jumentos estavam pastando por perto, quando os sabuceus ou os sabeus os atacaram e os levaram embora, mataram a espada. E os empregados, e eu fui o único que escapou para lhe contar. Enquanto ele tinha ainda falado, chegou outro mensageiro e disse, fogo de Deus caiu do céu e queimou totalmente as ovelhas e os empregados, e eu fui o único que escapou para lhe contar. Enquanto ele ainda estava falando, chegou outro mensageiro e disse, vieram os caldeus em 3 bandos, atacaram os camelos e os levaram embora. Mataram a espada, os empregados, e eu fui o único que escapou para lhe contar. Enquanto ele ainda estava falando, chegou ainda outro mensageiro e disse, seus filhos e suas filhas estavam no banquete comendo e bebendo vinho, na casa do irmão mais velho, quando de repente um vento muito forte veio do deserto e atingiu os 4 cantos da casa, que desabou, e eles morreram, e eu fui o único que escapou para lhes contar. Ao ouvir isso, Jó levantou-se, rasgou o manto e rapou a cabeça. Então prostou-se o rosto em terra em adoração e disse, saí nu do ventre da minha mãe e nu partirei. O Senhor o deu, o Senhor o levou. Louvado seja o nome do Senhor. Em tudo isso, Jó não pecou e não culpou a Deus coisa alguma. Pai, glorificado seja o teu nome por esta palavra. Eu peço que o Senhor venha estar falando aos nossos corações e que a tua revelação venha sobre nós e que o teu amor, Deus,
que a tua bondade, a tua misericórdia esteja neste momento conosco, pelo momento pelo qual iremos compartilhar da tua palavra. Peço que essa palavra venha nos edificar e nos fortalecer no poder que há no nome de Jesus Cristo. Amém. 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 Diz a Bíblia que na terra de Uz, dos caldeus, vivia um homem chamado Jó. E Jó era um homem íntegro, evitava fazer o mal. E diz a Bíblia também que ele era um dos homens mais ricos do Oriente. Mas Deus resolveu colocar Jó à prova, pôr Jó à prova. E Deus, quando resolve nos provar, ou permite que a aprovação venha até nós, é para nos fortalecer. E é para futuramente darmos testemunho daquilo que Deus fez e daquilo que o Senhor fará. E olhando para esse texto do Jó capítulo 1, eu aprendi algumas lições. A primeira lição que eu aprendi com este livro de Jó, com o livro de Jó, é que precisamos buscar ser íntegro e justo e temer a Deus. Olha aí o capítulo 1, versículo 1. Na terra de Uz vivia um homem chamado Jó. Era um homem íntegro e justo e temia Deus e evitava fazer o mal. No versículo 8, diz a mesma coisa. Disse então o Senhor a Satanás: reparou em meu servo Jó? Não há ninguém na terra como ele, irrepreensível, íntegro, homem que teme a Deus e evita fazer o mal. Então precisamos buscar ser íntegro e justo e temer a Deus. E o que é temor? Temor é reverência por amor. Temos aprendido isso em nossa igreja. Precisamos temer a Deus. E eu fui buscar o significado da palavra integridade. A palavra integridade, ela tem origem no latim, integrare, que está relacionada com o substantivo integridade, ou um adjetivo, que quer dizer uma pessoa que é pura, honesta, imparcial, que atua de forma correta, honra os seus compromissos e que tem integridade moral, né? Então nós precisamos buscar sermos inteiros por dentro, ser íntegros, ou seja, ter essa integridade moral diante do Senhor, diante da presença de Deus. Deus se agrada de um coração que é quebrantado, justo, de um coração que busca as coisas do Senhor, para que com as nossas experiências venhamos a edificar e ser bênção na vida de outras pessoas. E por sua integridade, Jó conseguiu vencer as suas provações, conseguiu vencer os seus desafios, as suas lutas, aquilo que permitido por Deus para o seu crescimento, para o seu amadurecimento e para as suas conquistas que Deus ainda ia realizar e ainda ia colocar diante dele. A segunda lição que eu aprendi com esse texto é que, como conhecedor da verdade, eu preciso levar a minha família a Deus. Olha aí o versículo 4 e 5. Versículo 4 e 5 diz assim: seus filhos costumavam a dar banquetes em casa, um de cada vez, e convidavam suas 3 irmãs para comerem e beberem com eles. Terminando o período do banquete, Jó mandava chamá-los e fazia com que se purificasse de madrugada. E ele oferecia um holocausto em favor de cada um deles, pois pensava: talvez os meus filhos tenham lá no íntimo pecado e amaldiçoado a Deus. E essa era a prática constante de Jó. Ou seja, Jó tinha uma prática constante, levar a sua família a Deus. Ou seja, de repente, como sacerdote, ele pensou: de repente meus filhos pecaram, meus filhos fizeram algo que no seu íntimo que desagradaram ao Senhor, então eu quero colocar a minha família diante do Senhor. Então fica essa lição para a gente. Nós, como sacerdotes, precisamos levar a nossa família a Deus, e esse é o papel do sacerdote. Ou seja, é o nosso papel, nós homens, levarmos a nossa família a Deus. A terceira lição que eu aprendo aqui é que precisamos vigiar, pois o inimigo das nossas almas busca atacar os despercebidos. Olha aí versículos 6 e 7. Versículos 6 e 7 diz assim: certo dia os anjos vieram apresentar-se ao Senhor, e Satanás também veio com eles. O Senhor disse a Satanás: de onde você veio? Satanás respondeu ao Senhor: de perambular pela terra e andar por ela. Ou seja, como servos do Senhor, precisamos vigiar.
pois o inimigo das nossas almas busca atacar os despercebidos. Né? A primeira carta de Pedro, capítulo 5, versículo 8, diz que o inimigo das nossas almas anda bramando como leão a quem possa tragar. Então nós precisamos vigiar. Nós precisamos buscar a Deus, orar a Deus e pedir a Ele que nos livre das tentações, né, das perseguições, porque muitas vezes somos tentados a praticar algo que possa desagradar a Deus, e algo que possa ferir a santidade do Senhor. Então nós precisamos vigiar, pois Deus está conosco, mas o inimigo das nossas almas, ele anda, e diz a Bíblia aqui que ele estava perambulando sobre a terra, ou seja, ele estava rodando sobre a terra. A Bíblia diz que o mundo já é do maligno, ou seja, então por isso precisamos vigiar nessa terra e pedir a Deus, pedir a Deus a proteção, pedir a Deus para que a mão do Senhor, que é a cobertura do sangue de Jesus Cristo, venha estar conosco, nos purificando de todo o pecado. Amém? A quarta lição que eu aprendo aqui com esse texto é que, em meio às lutas e provações, precisamos adorar ao Senhor. Olha aí o versículo 20. Versículo 20 diz assim: ao ouvir isso, Jó levantou-se, rasgou o manto e rapou a cabeça. Então prostrou-se o rosto em terra em adoração. Jó sabia do que estava acontecendo, né? Ele, aqui no versículo 20, já tinha perdido tudo. Ou seja, né, tudo aquilo que ele tinha, todos os seus bens, e até mesmo seus filhos morreram. E a sua esposa até diz, né? Amaldiçoa seu Deus e morre. Ou seja, mas ele foi fiel a Deus. Ele prostrou o rosto em adoração ao Senhor. Clamou a Deus e pediu a Deus que o sustentasse e o fortalecesse. Está aí. Então prostrou-se o rosto em terra e em adoração clamou ao Senhor. E disse, no versículo 20, nu do ventre da minha mãe saí, nu partirei. O Senhor me deu, o Senhor levou. Louvado seja o nome do Senhor. Ele glorificou a Deus no momento da aprovação, no momento da tribulação. Então, precisamos fazer isso e exercer e praticar a nossa fé em Cristo Jesus. Amém? A quinta lição que eu aprendo aqui, que em meio às lutas e provações, devemos nos manter firmes e não murmurar. Vou repetir, em meio às lutas e provações, devemos nos manter firmes e não murmurar. Olha aí o versículo 22. Em tudo isso Jó não pecou. Capítulo 1, versículo 22. Em tudo isso Jó não pecou e não culpou a Deus coisa alguma. Ou seja, ele não murmurou. No versículo capítulo 2, versículo 9 e 10, diz assim: então a sua mulher lhe disse, você ainda mantém a sua integridade? Amaldiçoe o seu Deus e morra. Ele respondeu, você fala como uma insana. Aceitaremos o bem dado por Deus e não o mal. Em tudo isso Jó não pecou com seus lábios. Então, no finalzinho diz, em tudo isso Jó não pecou com seus lábios. A sua mulher disse, olha, o que está acontecendo aí? Você vai permanecer, vai continuar? Perdemos tudo que nós tínhamos, perdemos nossos filhos. Mas ele disse, olha, você é uma insana, você não entende. Então, eu aprendi algo com o meu apóstolo, que em meio às provações, nós não devemos murmurar. E aqui na minha casa, assim, é proibido murmurar. Por quê? Porque quando nós murmuramos, nós atrapalhamos o processo de Deus em nossa vida. E damos um passo para trás. Mas quando nós permanecemos firmes no Senhor, nós avançamos e recebemos do Senhor a bênção e a vitória que o Senhor nos dá em meio às lutas e provações. Então por isso é preciso perseverar e não murmurar e confiar que o Senhor pode fazer todas as coisas. Amém? Eu concluo dizendo que quando confiamos no Senhor e na força do seu poder, quando entendemos isso, quando entendemos que precisamos do Senhor, o nosso Deus vem com restituição sobrenatural. Vou repetir, quando confiamos no Senhor e na força do seu poder, o Senhor, o nosso Deus, vem com restituição sobrenatural. Eu vou abrir aqui em Jó 42. Versículos 1 e 2 diz assim, então Jó respondeu ao Senhor, eu sei que pode fazer todas as coisas. Nenhum dos teus planos pode ser frustrado. No versículo 42,
No capítulo 42, versículos 10 e 17, diz assim: depois que Jó orou por seus amigos, o Senhor tornou novamente próspero e lhe deu em dobro tudo o que ele tinha. E todos os seus irmãos e irmãs e todos os que haviam conhecido anteriormente vieram comer com ele em sua casa, e eles o consolaram e o confortaram por todas as tribulações que o Senhor tinha trazido sobre ele. E cada um lhe deu uma peça de prata e um anel de ouro. O Senhor abençoou o final da vida de Jó, mais do que no início. E ele teve 14.000 ovelhas, 6.000 camelos, 1.000 juntas de bois e 1.000 jumentos. Também teve ainda 7 filhos e 3 filhas. A primeira filha deu o nome de Gemina, a segunda de Kézer e a terceira de Queren-Apuc. Em parte alguma daquela terra havia mulheres tão bonitas como as filhas de Jó. E o seu pai lhes deu a herança junto com seus irmãos. Depois disso, Jó viveu 140 anos, e viu seus filhos e descendentes deles até a 4ª geração. Então morreu em idade muito avançada. Então, olha aqui do versículo 10 ao 17, né? Do capítulo 42, o que Deus fez com a vida de Jó. Depois você lê todo o livro de Jó. Mas eu fiz aqui um breve resumo daquilo que Deus fez. Deus restituiu em dobro tudo aquilo que Jó perdeu. Lá no capítulo. Então, não sei qual é o seu problema, qual é a sua tribulação. Eu sei que haverá restituição do Senhor. Se Deus permitiu esse problema, é porque Ele te ama e Ele quer, através desse problema, manifestar a glória dele na sua vida. Então, creia que Deus de Abraão, Isaac e Jacó, o Deus de Jó, o nosso Deus, Ele vai vir com providência e haverá restituição sobrenatural do Senhor sobre sua vida, família e ministérios. E todos os seus projetos serão abençoados, porque Deus é um Deus de infinita misericórdia, a provisão, a glória do Senhor, a manifestação poderosa do Senhor é algo que transborda e nos faz viver em plenitude de vida, nos faz viver a vida que vale a pena viver com o Senhor, com Deus, conduzindo todas as coisas. Amém? Que Deus te abençoe, te fortaleça e que esse vídeo venha edificar a sua vida, família e ministério, que a bênção do Senhor seja sobre a sua vida. Vamos orar? Pai, glorificado seja o teu nome por esta palavra. Eu te agradeço pela oportunidade de poder falar, ministrar a tua palavra. E eu te peço em nome de Jesus Cristo que essa palavra venha edificar os nossos corações, nos fortalecer. E assim como o Senhor foi com Jó, Deus, o Senhor também será conosco. O Senhor nos dará vitória, o Senhor nos fará vencer. O Senhor virá sobre nós com restituição, com majestade, poder e glória. Muito obrigado por esta palavra, que essa palavra venha edificar os nossos corações, fortalecer os nossos corações. É assim que eu te peço e te agradeço no poder que há no nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Boa noite. Shalom.